Olá, gente amiga, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que o Senhor esteja contigo diariamente. Querido, a palavra de hoje eu quero falar sobre o rio Pison. Nós estamos comentando, você que tem nos acompanhado aí, nós estamos comentando sobre o Jardim do Éden, Adão, Eva, Deus plantado árvores dentro do jardim, um rio que saía do Éden e que quando chega no jardim se divide em 4 braços. E hoje eu quero começar aqui agora comentando sobre o primeiro braço deste rio que se divide dentro do jardim. Eu lhe disse no vídeo anterior que o rio do Éden é a pessoa do Espírito Santo. Ao chegar no jardim que se divide, é o Espírito Santo na sua capacidade operacional, a sua multiplicidade operacional, atuando na igreja, nas mais diversas áreas, atuando na sua vida de forma diversas, atuando na sua casa e na sua família. Assim como o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, que há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então vejam bem, hoje eu quero comentar sobre o primeiro rio lá dentro do Jardim do Éden. Versículo 11 do capítulo 2 do livro do Gênesis diz assim: o nome do primeiro rio é Pison, que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá a pedra de cristal e a pedra de ônix. Vejam bem, queridos, o rio Pison, ele significa troca. Esse rio, ele rodeia toda a terra de Ávila, que significa sofrimento, que significa dores, angústia, mas principalmente sofrimento. Vejam bem, esse rio tem um percurso. Lá no Éden, ele é dividido, que é o rio que sai do Éden, quando chega no jardim, quer dizer, ele é dividido, e o seu primeiro braço, ele tem um percurso. Ele é o percurso que vai e rodeia a terra de Ávila, uma terra que representa sofrimento, mas que dentro dessa terra tem 3 tesouros. Veja bem, há ouro, há cristal e há a pedra de ônix. Queridos, esse rio que rodeia essa terra está falando exatamente de nossa família, de nossos filhos. Vejam, o rio é a atuação poderosa do Espírito Santo, e que ele não tão somente vai, mas como ele rodeia, como ele cerca a nossa vida familiar. Querido, a sua casa está cercada pelo Senhor. Você lembra da história de Jó? Você lembra que uma das acusações de Satanás era que Deus havia cercado Jó? Que Deus protegia Jó? Veja bem, querido, sabe por que ninguém toca na sua família? É porque Deus te cercou. É porque Deus tem cercado a sua casa. É porque Deus tem cercado a sua vida. É porque Deus tem cercado toda a sua vida familiar. Quando você sai para o seu trabalho, é Deus que te protege. Quando você está no seu trabalho, a sua casa, os seus filhos, é Deus que o protege. Deus tem cercado você. Esse rio, ele rodeia, ele cerca toda a terra de Ávila, que representa sofrimento. Querido, a vida familiar não é fácil. A vida familiar é um desafio. A vida familiar é exatamente um percurso, um período, uma vida difícil, que passa por períodos difíceis. No entanto, é a sua família, é a sua casa, você marido, você esposa, que muitas das vezes tem passado por tanto desafio, principalmente para criar os filhos. Nunca foi fácil a criação dos filhos, e hoje continua e tem sido mais difíceis, exatamente pelas informações, pelo mundo que nos cerca, o mundo de tanta informação contrária àquilo que são os bons princípios. No entanto, querido, mesmo com todo o sofrimento, criando os filhos, deixa eu dizer algo, na vida deles, que representa a terra de Ávila, tem tesouros. Deus tem escondido 3 tesouros poderosos, 3 tesouros gloriosos na vida dos seus filhos.
Deus tem colocado dádiva, Deus tem colocado talentos, Deus tem colocado bênção na vida deles. O ouro representa a presença de Deus, a glória de Deus. E deixa eu lhe dizer algo importante, querido. Quer chegar ao coração deles? Para você chegar lá, é mediante este rio Pison. É este rio que rodeia toda a terra de Ávila. É este rio que chega ao coração dos seus filhos. E você tem entendido, tem aprendido comigo que é a atuação poderosa do Espírito Santo. Querido, é Deus que sabe o caminho que chega ao coração dos seus filhos. Recentemente eu aprendi uma frase tão importante que diz assim: o coração de uma criança é de quem chega primeiro. Se você deixar Deus chegar primeiro, ou seja, se você conduzir Deus primeiramente ao coração dos seus filhos, é Deus que vai ser o dono do coração deles. Se você conduzir a palavra de Deus primeiramente ao coração dos seus filhos, vai ser a palavra de Deus que vai prevalecer na vida deles. Se você conduzir a presença do Espírito Santo ao coração dos seus filhos, vai ser Ele que vai conduzir, ou seja, que vai predominar no coração dos seus filhos. Mas se você deixar esses desenhos maléficos, você vai perder os seus filhos. Se você deixar com que as pessoas que não dão Deus na vida, que chegam ao coração deles, você vai perder os seus filhos. Mas, querido, Deus está nos ensinando aqui que o rio Pison é o rio que rodeia toda a terra de sofrimento. É o rio que cerca a tua casa, que cerca a sua família. E Deus está querendo que você descubra os tesouros que Ele tem colocado na vida dos seus filhos. Pai, mãe, procure descobrir os tesouros que Deus tem escondido na vida dos seus filhos. A terra de Ávila, que representa a sua casa. Dentro da sua casa tem as maiores riquezas que Deus tem depositado, que Deus tem colocado na vida da sua casa, ou seja, na sua vida familiar, na vida dos seus filhos. Pai, esse rio Pison, que representa a atuação do Espírito Santo, te conduz às maiores riquezas da sua casa, dos seus filhos. Ore ao Senhor, procure descobrir os talentos, os dons que Deus tem escondido, que Deus tem colocado na vida dos seus filhos. Um pai inteligente, uma mãe inteligente, que sabe procurar e buscar ajuda do Espírito Santo, vai descobrir sim todas as riquezas que Deus tem colocado na sua casa e na sua família. Deus te abençoe, querido. Posso orar por você? Deus, em nome de Jesus, este homem, esta mulher que ainda não descobriu este rio tão importante na casa dele, na casa dela, este rio que é a atuação do Espírito Santo que cerca, que rodeia toda a terra de Ávila, terra que tem tesouros como ouro, cristal, a pedra de ônix, que são os dons, os talentos, as riquezas que o Senhor tem colocado na vida, no coração dos filhos dele ou dela, e que muitas das vezes, Pai, ele não tem procurado a ajuda do Espírito Santo para encontrar essas riquezas. Querido, Deus tem colocado riqueza na sua vida familiar, na sua casa. Deus te abençoe. Amados, curta os nossos vídeos, comente, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda e transmita essa mensagem para os seus amigos. Deus te abençoe.